quando o Macron chamou uma reunião de emergência do G7 sem o Brasil para discutir a Amazônia, naquele tempo que estava pegando fogo, que poderia muito bem ter saído dali uma nota conjunta para boicotar o Brasil. O Trump foi lá espontaneamente e nos defendeu. Várias outras matérias, cara. É que assim, nos Estados Unidos a acusação é a mesma. Falam pro Trump, pô, tá abrindo as pernas lá, tá fazendo muita coisa brasileira, a gente não tá ganhando nada. Entendeu? E não é dessa maneira. Os Estados Unidos realmente perdeu muita coisa aqui no Brasil no tempo que a gente virou as costas para eles. Tanto que a China passou a ser o principal parceiro econômico do Brasil de 2009 para cá. Historicamente, em toda a história do Brasil, os Estados Unidos sempre foi o nosso principal parceiro econômico. Só tem duas exceções. Nos anos 30, porque Vargas adorava o Hitler, e aí a Alemanha nazista foi nosso principal parceiro econômico. E depois agora, de 2009 para cá, com a China, que é um grande player, que é um grande ator internacional, mas foi por razões ideológicas. Quando Jair Bolsonaro foi eleito em 2018, proativamente eu fiz uma viagem lá para os Estados Unidos e fui falar com o pessoal de mercado, comércio, câmaras internacionais, foi em Nova York, Washington e Miami. E eles basicamente todos falavam a mesma coisa. Falavam, Eduardo, olha só, é bacana você ter vindo aqui, sabe? Tá dando um recado interessante, o Brasil e tal. Mas por que vocês não vieram antes? Por que vocês não anunciavam, enfim, programas de privatização? Por que vocês não vinham aqui e davam atenção pra gente? Porque aqui tem gente de dinheiro. E os Estados Unidos é muito semelhante ao Brasil, que em termos de democracia, liberdade, ou pelo menos era até pouco tempo atrás, né? E, enfim, era uma crítica que eles faziam. O que era? O que se perdeu? Não peguei isso. É que, na verdade, virava-se as costas. O pessoal de esquerda... porque prenderam o Daniel Silveira. É foda, né? Mas, enfim, voltando ao tema, porque virava as costas para os Estados Unidos e privilegiava a relação com a China, o que não está errado. A China tem muita oportunidade para ser aproveitada. Só que a China, por quê? Porque a China é liderada pelo Partido Comunista. Assim como privilegiava com a Venezuela, por quê? Porque é o Maduro bolivariano. Assim como era com Cuba, por causa dos irmãos os irmãos Raul e Fidel Castro. E mas assim o seu argumento é que seria que o Brasil tem que ter uma relação institucional com esse país, não por ideologia. Sim. Mas tem que ter com institucional com a China. Não dá para você fechar a cara para a China. Claro. Não, a China... 80% da soja que a gente exporta vai para a China. E deve ser difícil, né? Porque, imagino, a China realmente tem uns problemas no sentido que eles têm um governo ditatorial. Não é democracia, não é o que a gente está acostumado. Então, eu, como cidadão, como cara leigo, eu fico meio preocupado com a China crescendo muito, porque enquanto ela é um parceiro comercial e está aumentando o nosso mercado, eu acho ótimo. Mas a partir do momento que ela quer exportar um pouco da cultura deles no sentido de autoritarismo e de essas coisas, aí eu já não acho tão legal, entendeu? E isso me preocupa um pouco. Será que eles estão nessa vibe? Cara, eu não confio em ninguém com poder absoluto. Tá ligado? A China ela tem um plano de poder desde os anos 40, né? Mais especificamente em 49, quando Mao Tse-tung fez a revolução lá, de que em 100 anos seria o principal país do mundo, isso em termos econômicos e militares. Né? Acho que eles vão chegar lá até um pouquinho antes desses 100 anos. E, na verdade, assim, é o que eu falei, ali tem grandes oportunidades. Tem que ter uma relação institucional com eles. É um país de, quase 1,5 bilhão de habitantes. A gente é um país aqui que, sensacional no agro, então para nós interessa vender para eles. Agora, é só manter a nossa independência, não é chegar, por exemplo, agora e querer colocar goela abaixo qualquer tipo de política com relação ao Covid, nos ameaçando com relação à compra ou não dos nossos produtos agrícolas. Não estou falando que eles estão fazendo isso, tá? Mas é o tipo de coisa que não é interessante para nós. Se você tem uma loja e você só tem uma pessoa para vender o seu produto, essa pessoa amanhã pode virar para você e falar, Igor, é o seguinte, só eu compro esse teu produto aí, reduz pela metade. Fala, não. Não, beleza, vou parar de comprar. Entendeu? Assim como é interessante você no mercado de ações investir numa ação só, no mercado mundial, que se joga esse jogo da geopolítica, não é interessante você ter só um comprador ou só um vendedor. Com certeza. Então o nosso trabalho é diversificar. É ter comércio com a China, com os Estados Unidos, com a União Europeia, com os árabes, com Israel, enfim. É fazer aquilo que tem lógica de mercado e não fazer o que tem lógica de ideologia. Pô, o Brasil, a gente perdeu quase $1 bi para construir um porto em Cuba que não produz nada, não é hub de nada, o Porto de Mariel em Cuba. A gente gastou, mais de 15 bi de real mole em Abreu e Lima, que não refina nada. E olha o problema que a gente está vivendo hoje com a Petrobras. A gente é dependente do refino internacional. É por isso que tem essa questão toda. Uhum. Não se pode abaixar, a Petrobras não pode abaixar tanto o preço a ponto que fique desinteressante do investidor internacional mandar para cá o produto dele, porque senão ocorreria desabastecimento.
mas também não pode elevar tanto a ponto de acabar com a nossa economia.